esta história que construímos de nós próprios, esta nossa história pessoal, esta narrativa que construímos também com o que andamos a pé ao longo do tempo. Ela, enfim, tem dimensões muito diferentes, claro, para todos nós, são as nossas histórias pessoais. Imagino que para muitas pessoas esta história é feita do andar no bairro onde se vive, e enquanto que para outras pessoas esta história é construída de muitos caminhares, é construída é feita de muita cidade, e se calhar de muitas cidades e de muito mundo. Quando pensamos no que é o que são as emoções do andar a pé, o que é o andar a pé que faz parte das nossas rotinas e que faz parte, que reproduz cada dia essa nossa história, é muito diferente pensarmos na diversidade das pessoas, não é? Nós neste projeto do CoLab temos tido muito atenção às desigualdades de género, mas também na sua diversidade. Pessoas mais velhas que têm, por um lado, que têm uma narrativa de andar a pé com muitos anos, mas que podem, às vezes, no momento atual, terem menos mobilidade na cidade, e, portanto, a história que vivem todos os dias quando andam a pé, quando repetem as suas rotinas de andar a pé, ver a sítios, é mais encurtada. E, por outro lado, a história que construímos é feita com os outros, também com o andar dos outros. Como é que vocês veem quando... Vamos pegar nos bairros que agora se tornaram tão relevantes com a Covid, como vocês disseram, quando de repente quando o nosso espaço público, o espaço público que cada um de nós tinha direito, ficou limitado ao bairro, de repente percebemos o quanto o bairro tinha de nos servir em tudo aquilo que nós queremos dele, e às vezes isso foi uma decepção, outras vezes não, outras vezes serviu para descobrir o que é o bairro que nós temos, e isso vai ficar nas pessoas. Como é que vocês veem esta construção coletiva no bairro? Eu gostava de estou-me a lembrar um exemplo, enfim, vou falar do meu exemplo pessoal na Covid. Eu gostei muito de ver, de começar a ver na minha rua, nos sítios por onde eu estou, às vezes até à janela, e não até quando eu não estava na rua, de ver as pessoas a fazerem, tal como aconteceu comigo, transformei, enfim, a rua no meu ginásio, e comecei a ver as pessoas que saíam ao final da tarde ou de manhã, enfim, para correr, para andar a pé. E isso, para mim, mudou a minha percepção do sítio onde eu vivo, de algum modo. Deu-lhe um outro valor. Eu estou habituada, como tantos outros nós aqui em Lisboa, a ir andar a pé ou correr para o pé do rio, para Monsanto, mas de repente o bairro servia e teve muita graça ver como muitos de nós fazíamos a mesma coisa, e isso foi muito soube-me bem esta noção de que passei a fazer parte de uma comunidade num sítio onde eu moro há 5, 6 anos apenas, mas foi muito importante para mim. Como é que vocês veem esta construção coletiva e como é que podemos intervir sobre ela? Sónia, começava por ti. Sim. As dinâmicas de hiperproximidade, para mim, são muito importantes. Escrevi muito sobre esse assunto e realmente aqui, bom, com o Covid ainda vimos isso mais perto ainda. Aqueles que me conhecem sabem que eu não defendo, na verdade, a cidade do quarto de hora, não está na minha... não é na minha opinião a forma política mais interessante, e aliás com o Covid justamente vimos bem os limites da cidade do quarto de hora, acabaste de dizer. Por um lado, estamos contentes realmente de descobrir o bairro e de ver tudo o que o bairro nos traz, e por outro lado sentimos cruelmente também a falta de outros sítios da cidade nos quais normalmente nos apoiamos.
Portanto, em relação à questão da maneira como fazemos para ter essa dinâmica de proximidade conectada com sítios que estão um bocadinho mais longe dentro da cidade, para mim é muito importante essa lógica de arquipélagos, vamos lá, em que vamos ligar estes arquipélagos que nos interessam uns aos outros, com grandes distâncias e, portanto, velocidades que não são forçosamente maiores, mas nas quais, em todo o caso, os superconectores, mesmo se são dedicados a modos ativos, ao andar a pé e à bicicleta, por exemplo, e às trotinetes, ainda assim têm como vocação a ideia de juntar justamente dinâmicas de proximidade entre elas. E para mim é muito importante que a cidade seja constelar, nesse sentido, que ela seja construída com constelações de proximidades e não uma só, não é? Mas isto estando dito, penso que o que foi muito interessante realmente nesta discussão de meses em que tivemos ali realmente só naquele quilómetro, enfim, a França era mesmo só 1 quilómetro, nós na Suíça tínhamos um bocadinho mais de margem, podíamos fazer 2 ou 3 quilómetros, mas também nos aconselharam realmente para ficarmos o mais próximo possível de casa. E o que eu achei muito interessante nisto é exatamente o que estás a descrever, ou seja, as pessoas, como é que elas vão aparecer no espaço público, não é? E de repente sítios banais, vamos lá, nos quais a maior parte do tempo as pessoas só passavam de modo funcional, passaram a passar de uma maneira que é muito mais investida. Eu acho que o que também tem interesse nisto é ver a biodiversidade. Por exemplo, o que eu achei muito interessante na questão das pessoas que correm, em todo o caso no sítio onde eu estava, é que repentinamente tu viste pessoas começar a correr juntas de uma maneira que não corriam. Vi, por exemplo, avós que corriam com os netos. Vi famílias inteiras a correr, uns iam de trotinete, os outros iam a correr, os outros iam de bicicleta, estás a ver filhos de todos os tamanhos. Cenas que não se viam de antes. Tu vias de antes, lá, o marido ou a esposa sozinhos a correr. Ali, repentinamente, houve ali uma sociabilidade a correr, que era uma coisa que não se via tanto anteriormente e que eu também achei interessante ver como é que se manteve ao longo destes meses e, claro, talvez não se tenha mantido totalmente desde que desconfinámos outra vez, mas nós vemos também nos inquéritos que estamos a fazer hoje em dia que é um dos grandes desejos das pessoas de poder manter esta combinatória entre a cidade relacional das sociabilidades e a cidade do exterior, de fora, que eu chamo a cidade de fora, a cidade da natureza, a cidade natureza, que pode ser também, em vez de ser só tramas verdes, são também as tramas cinza, vamos lá, as tramas cinzentas, não é só, mas penso que justamente é uma das grandes questões que vamos ter nos próximos anos, é como é que vamos tornar estas dinâmicas de proximidade muito mais verdes, muito mais aceitáveis do ponto de vista climático, muito mais aceitáveis do ponto de vista das sociabilidades também, das sociabilidades de vizinhança, especialmente, e intergeneracionais. E para voltar à questão desta biodiversidade, claro que para mim a biodiversidade ligada com a presença da natureza, no primeiro quarto de hora vimos a que ponto é essencial e não podemos só, como estavas a dizer, pôr a esperança nos grandes parques e nos espaços subaquáticos. Não chega, não é? Não basta só termos essa orla do mar ou essa orla do rio ou esses grandes parques, não. Temos que realmente desenvolver as tramas verdes e azuis na proximidade, transformar as nossas tramas cinzentas em tramas verdes e azuis muito mais perto nesse famoso quarto de hora. Mas depois também o que eu acho muito importante é que a gente possa instaurar esta biodiversidade do público. Isso para mim é o essencial. Muito interessante o que tu disseste em relação ao teu bairro, se eu posso só 1 minuto. Eu gostava só de comentar, adorei a descrição, que é o adicionar dessa dimensão antropológica que nós todos gostamos, mas que se calhar perdemos nos últimos anos e sentimos falta dessa dimensão antropológica, não é? Eu moro em Londres, portanto
A minha vida, tenho duas filhas que têm classes aqui, classes ali. A minha vida é... Os meus pais vêm me visitar e eles dizem: como é que tu podes fazer o mínimo de 45 minutos de uma viagem de ida e mais 45 minutos de uma viagem de volta? E eu habituei-me a viver em Londres, portanto, sul, norte, oeste e este num dia. E a verdade é que não estou sozinha, somos talvez 60% a 70% de londrinos a viver dessa maneira, a aceitar essa vida há muito tempo. E a verdade é que, claro que isso tem sido falado, isso tem sido promovido, mas a verdade é que o Covid, o que nos trouxe é como se fosse uma terapia, um evento de choque em que eu senti falta disto. Eu gosto disto, faz-me bem, gosto de conhecer o meu vizinho, gosto de saber o que é que ele faz, porque nós estamos curiosos por natureza, e o andar permite-nos envolver-nos dessa maneira com a nossa cidade, que eu acho que de alguma maneira temos perdido, mas estamos a recuperar, queremos recuperar. O outro ponto é a diversidade social, a diversidade de género, a diversidade étnica, que eu acho que é muito importante, é muito rica. Quer dizer, nós vivemos o nosso bairro, se nós realmente repararmos quem vive à nossa volta e o que faz, e o que come, e os sons e os cheiros que prefere. Nós temos à nossa frente uma palete de informação que nos vai dizer: ok, não vou limpar o espaço, não vou pôr cor no edifício, mas vou organizar um evento, ou vou pensar em que plantas ponho, vou organizar um evento à volta da comida, vou organizar, vou chamar essas pessoas e vou-lhes perguntar o que é que eles querem ver no espaço. Venham andar comigo, digam-me alguma coisa, que é outro, o tema do andar com metodologia de investigação também, que é outro tema que me interessa muito.